Boa noite, Pelotas. Boa noite, minha querida Zona Sul. Hoje, segunda-feira, hoje é dia de festa aqui no programa De Frente com Astro. Oi, gente amada, gente querida, convido vocês para ficarem e assistirem um programa que está começando neste momento. E como vocês sabem, que a gente tem o quadro sempre que é poesia, que é, na verdade, literatura, poesia e artes, com Jefferson Dickman, que é lá da cidade de São Lourenço, que faz um trabalho muito bonito, já há um bom tempo com a gente. E hoje ele vai falar sobre tantas coisas como a Feira do Livro aqui em Pelotas, os 35 anos do CLIP, né, do Centro Literário Pelotense, vai falar de um livro que ele recebeu do Rio de Janeiro, e vai falar muito da prima, que é uma grande atriz da Rede Globo, que em breve vai conceder uma entrevista para o nosso programa. Daqui um pouco mais. Bom, então, como eu falei para vocês nas redes sociais, falei por tudo, que hoje eu estava recebendo uma das pessoas muito importantes. Na verdade, todos os meus convidados são importantes, e vocês ainda muito mais, porque prestigiam o nosso programa. Então, eu vou receber agora professor Dr. Flávio Nunes, reitor de FISU Pelotas. Boa noite. Boa noite, Astrogildo. Que bom estar aqui no seu programa. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, né? Então, é com muita alegria que estamos aqui hoje para conversar um pouquinho então, sobre a nossa caminhada aí do nosso Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do nosso IFSU, né? E poder divulgar cada vez mais um pouco das ações que nós realizamos no nosso dia a dia, buscando sempre oferecer uma educação profissional e tecnológica de qualidade, pública, gratuita, inclusiva, né? E reconhecida pela sociedade como um todo, né? Então, muito bom estar aqui e bater esse papo com vocês. Que bom, obrigado. Então, a gente diz muito IFSU, né? Porque é mais prático de abreviar, né? Mas, na verdade, o nome é Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui de Pelotas, é isso, né? Exato. Então, vamos aproveitar, acho que é bom divulgar tudo que aconteceu ao longo da história, né? Nós éramos antigamente a ITP, né? ITP. E começou lá em 1943. Então, depois se transformou em ETFPEL, na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Isso mesmo. Depois tivemos o Cefet, em 2009, passou de ETFPEL para Cefet. E em 2008, então, nós nos transformamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. A gente abrevia um pouco mais, chama Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a sigla IFSU, né? E ela se transformou, saindo apenas daquele espaço da Escola Técnica, que hoje é o Campus Pelotas, na Praça 20 de Setembro, e passando hoje a ter 14 campos, né? 2 deles aqui na cidade de Pelotas e os outros 12 espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui em Pelotas, então, a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, o Campus Pelotas hoje, Pelotas. E o KVG também se junta ao projeto dos Institutos Federais em 2011, né? Então, hoje somos 14 campos espalhados pelo estado todo do Rio Grande do Sul. Além dos 2 campos daqui de Pelotas, nós temos os campos de Bagé, Jaguarão, Santana do Livramento. Aí começamos aí um pouco para o norte, Camaquã, Charqueadas, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Gravataí, Sapiranga, Lajeado, Venâncio Aires e Passo Fundo. 14 campos, 20 mil estudantes, 1.700 servidores espalhados. Que sucesso, né? Que sucesso, que maravilha. Que bom que tem na minha cidade, lá em Jaguarão, eu sou natural de lá. Eu não sabia que tinha lá também, em Jaguarão. Que bom, se espalhou, né? De uma forma importante, porque a gente falava no Cefet, olha, eu quero estudar no Cefet, era o sonho, né, dos pais, olha, meu filho vai para o Cefet. Eu morava em Jaguarão, depois morei em Arroio Grande, meu filho está no Cefet. Então aquilo realmente era um orgulho muito grande os pais, e é um orgulho muito grande para os pais. Eu lembro que tu tem que passar. Aquilo, gente, era geral, né? É geral, e acontecia não sair dali com uma boa nota, de repente tu é indicado por uma empresa, através do estágio tu pode ficar. Então, tinham assim, tem ainda, né, inúmeras possibilidades deste aluno, sendo um aluno que estuda realmente, que capricha nos detalhes do seu estudo. Sem dúvida. Ainda acontece isso? Com certeza, né? Claro que alguns anos atrás, né, década de até 1990, os anos 2000, nós temos poucas escolas técnicas federais espalhadas pelo país, eram apenas 24, né? Então, as que existiam e ofereciam esses cursos preparavam pessoas para trabalhar em grandes empresas, em grandes estatais,
nas empresas privadas. E naquela época, essas empresas vinham até a escola técnica fazer as seleções com os alunos ainda em processo de conclusão dos seus cursos, e ao concluir já saíam empregados muitas vezes. Então, eram muitas oportunidades. Nós temos aí milhares de ex-alunos, né, que trabalharam ou trabalham ainda em grandes empresas, e por onde a gente passa por esse Brasil acaba encontrando sempre um ex-aluno. Né? Eu sou também dessa época, eu sou aluno, fui aluno da TFPEL, me formei em 84, né, no curso de eletrônica lá, e eu costumo dizer para o pessoal que eu venho de uma família muito humilde, né, Sr. Sim. E quando eu entrei na escola técnica, então, naquela época, para mim é claro e nítido ver o passado e ver que aquele momento que eu fiz aquela escola, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Me dando oportunidades para que eu pudesse buscar as minhas transformações de vida através dessa educação de qualidade que já existia, que sempre existiu na antiga escola técnica, no Cefet, e existe ainda hoje no IFSU. E hoje, então, eu consigo dizer aquele momento foi crucial na minha vida para chegar e trilhar tudo que eu fiz e até onde eu cheguei hoje como reitor hoje desse instituto, né? Por isso nós temos uma pergunta que é a seguinte: quando você iniciou no IFSU e como se tornou reitor, em que ano? Bom, então já vi que lá é a tua casa, né? IFSU é a tua casa. Claro, teve esses outros nomes, como Cefet, como tantos outros, mas continuou na mesma linha. É a mesma linha, né? Federal. Exato. Então nos conta como foi esse começo. Eu fiz o curso de eletrônica de 81 a 84, né? Depois, então, fiz tecnólogo em processamento de dados, né, na época, né? Aí sim, já na Universidade Católica, né, com bolsa. E fui trabalhar na área de informática, então, né, logo que me formei. E em 92, então, 1992, eu fiz um concurso e comecei a trabalhar como professor da área de informática dentro da antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, né? Então, esse ano eu completei 30 anos como professor, né? E ao longo desse período, desses 30 anos, eu exerci, além da questão de docência, né, de ser professor, também exerci diversos cargos, né, de gestão, contribuindo com a melhoria e a expansão da instituição, como tantos colegas meus fizeram ao longo do tempo, né? Então, no início, sempre trabalhando diretamente com a área de informática, depois a gente foi crescendo e tal, e aproveitando oportunidades, né? Em 2007 eu fui para Passo Fundo a implantar um dos nossos novos campos, um desses 14 lá em Passo Fundo. Fiquei 2 anos até 2009 lá, contribuindo nessa implantação. Retornei então em 2009 para Pelotas, fui convidado pelo nosso ex-reitor, professor Brode, a compor a equipe de gestão dele, e assim fiquei até 2013. Depois veio o professor Marcelo como reitor, fiz parte da equipe de gestão também do professor Marcelo, e em 2017, então, eu venci a primeira eleição, né, como reitor, para reitor, e assumi, então, em julho de 2017, meu primeiro mandato de 4 anos como reitor. E ano passado, então, ainda durante um período de pandemia, fazendo uma campanha totalmente virtual, eu fui reeleito, né, para mais 4 anos. Eu acompanhei nas redes sociais aí. Que bom, que bom. Temos a grande amiga Sandra Camerini, né? Ah, sim. É um amor de pessoa, né? E seguidamente nós conversamos ali pelas redes sociais. Sim, me convidou agora, seguidamente, para jantar. Que legal, com a família. Então, quer dizer, assim, é uma vida, né? Uma vida estudantil, uma vida profissional, a carreira toda ali dentro do IFSU. E, logicamente, que seria reitor, porque conhece tudo lá dentro, todo o mecanismo. Além de aluno, depois professor, depois trabalhou em diversas áreas lá dentro, diversos setores importantes, e chegou a reitor. Como é que é feita essa eleição? Como é que acontece? São os professores que votam, são os alunos, é a comunidade toda de funcionários da escola? Como acontece? Então, a eleição nos institutos federais no Brasil tem uma lei específica, né, onde é eleito a partir dos 3 segmentos que compõem a comunidade acadêmica da instituição, ou seja, professores, técnicos administrativos e estudantes. Cada segmento tem um peso de 1/3, ou seja, os professores têm 1/3 do peso, então o percentual que eu tirar nos professores vai se somar ao percentual de 1/3 dos técnicos administrativos e a 1/3 dos estudantes. E aquele que tiver o percentual maior é o eleito, né?
Então, agora na reeleição, tivemos em torno de 2/3 dos votos, em torno de 65% dos votos foram para a reeleição, para minha reeleição. A gente ficou bastante feliz porque foi um reconhecimento da comunidade acadêmica como um todo, do IFSU, pelo trabalho que fizemos no primeiro mandato, né? Então, ficamos bastante contentes. Estamos aí já com o primeiro ano passando já, né, do primeiro ano da segunda gestão, sempre com muito entusiasmo, com muito trabalho. A gente procura circular muito pelos campos, né? A gente viaja bastante, fazendo o máximo de representação. Eu gosto de ter muito contato com as pessoas, gosto de ter muito contato com os estudantes, com os meus colegas servidores. É entusiasmante a gente trabalha com a educação e, na função de gestor maior da instituição, a gente também tem que procurar motivar os nossos colegas e motivar os nossos estudantes a continuar nessa caminhada, enfrentando todos os desafios que temos no dia a dia, para sempre oferecer a melhor qualidade possível nos nossos cursos, porque essa máxima que eu falei agora há pouco no início, né, ela está bem presente para mim e é importante demais, que é contribuir com a transformação de vidas através dessa educação diferenciada de qualidade que a gente quer oferecer. Eu percebi que não é fácil ser reitor, né? Porque é um terço de todas essas 3 equipes, né? Sim, 3 segmentos. Então, não é fácil, é uma coisa que realmente... Então, é sinal de que realmente é um merecimento ser reitor, né? E o que isso traz para a tua vida, para ser reitor? Traz, em primeiro lugar, desde que eu entrei em 2017, eu falo para o pessoal que eu sou um reitor que gosta de servir mais do que ser servido, vamos entre aspas, né? Porque eu entendo que a gente é eleito exatamente para prestar um trabalho para a comunidade acadêmica, e no caso, não só a comunidade acadêmica interna, mas como a comunidade do entorno dos campos onde nós estamos presentes. Então, essa relação é muito forte, né, de estar fazendo sempre a entrega do meu trabalho, da minha atividade, com 12, 13, 14 horas de trabalho por dia, muitas vezes, né? Final de semana, feriado, né? Porque a comunidade quer que a gente esteja presente, né? E a gente precisa estar, como gestor eleito, à disposição dessa comunidade. Só para você ter uma ideia, Sr. Sim. Desde o início de 2017, eu disponibilizei o meu número de WhatsApp para toda a comunidade acadêmica do IFSU. Hoje nós somos 1.700 servidores, 500 terceirizados, 20 mil estudantes. E eu não tenho nenhum tipo de constrangimento ou de receio de estar continuar distribuindo esse número, porque entendo que fui eleito por uma comunidade e tenho que estar à disposição dessa comunidade. E muitas vezes, claro, eu vou até de madrugada respondendo a mensagem, né? Mas eu procuro estar sempre dando atenção para todos e todos. Porque isso já é um diferencial, porque geralmente as pessoas não fornecem o telefone da secretaria ou o WhatsApp geral da instituição, mas o particular do reitor, imagina a quantidade de perguntas, de reivindicações, de queixas, de tudo, né? Imagino. E é normal, eu acho que as queixas, as reivindicações e as sugestões também que vêm, claro. e até muitas vezes elogios também, né? Porque um gestor não pode se afastar da realidade da instituição. Por isso eu costumo visitar muitos campos, por isso costumo estar ouvindo todas essas queixas que também acontecem, para que a gente saiba onde estão os problemas, quais os problemas que eu preciso estar atacando, concentrando, focando para ajudar a solução dessas questões. Então é importante a gente ter esse canal de comunicação sempre muito aberto. E eu tenho uma outra situação também que eu procuro fazer muito. Sim. E eu falei final de semana, feriados, mas não tem aula feriado, não tem aula final de semana, mas eu faço um esforço muito grande para estar no máximo de formaturas dos 14 campos. Então, imagina, eu citei agora os 13 campos, as 13 cidades, né? Então, eu viajo muito nesses finais de semana, volto sábado, volto no domingo, às vezes tem emendo sexta, sábado e volto no domingo. Só para te ter uma ideia, essa semana, amanhã, terça-feira, véspera de feriado de finados, estarei em Sapiranga, terça-feira à noite, dia 1º, para uma formatura. Segue um pouquinho mais, sexta-feira que vem, formatura no Campus Pelotas. Sábado, formatura em Sapucaia do Sul, à noite. E assim vai indo, né? A gente está sempre... né? Até agora, eu presidi 150 formaturas ao longo do meu mandato como reitor. Né? Gente, e acho que é uma coisa, né? Que é importante mais, porque os nossos
formandos e formandas, né, merece também o máximo da minha presença. Claro, às vezes chega a ter 3 formaturas no mesmo dia, aí vai mais gente da equipe e tal, né, para umas, mas eu, estando livre, é comigo a formatura. Está presente. Isso aí, gente, é um diferencial muito grande, porque além da simplicidade, né, se percebe isso aí uma simplicidade no reitor, porque geralmente é o reitor, né, ele está no outro posto, ele está em outro cargo, ele está comandando tudo e todo mundo sob suas ordens. Esse seria o caso, né? E a gente percebe aqui, por isso que é bom conversar, né? É bom essa entrevista. A gente está percebendo aqui que tem uma pessoa, o reitor, que faz um trabalho muito importante, um trabalho correto, um trabalho justo, mas, acima de tudo isso, tu ainda tens dá a possibilidade das pessoas chegarem a ti, e tu também vai até os locais de eventos, de encontro com essa comunidade, não foge do povo. Isso é muito importante, importantíssimo mesmo. Olha, parabéns, porque geralmente não acontece. Olha, eu tenho andado bastante, tenho encontrado com diversos nas faculdades onde eu estudei, não, é tudo com a secretária, é tudo... Não se chega no reitor, gente. Eu, pelo menos, nunca cheguei, então, na época que eu estudava. Isso é muito, muito importante mesmo. Acho que esse foi assim, uma das características que a gente implementou desde a época da primeira campanha, né? E é o meu jeito de ser, né? De estar sempre aberto para conversar com as pessoas. Gosto muito de conversar, de estar dialogando com todos e todas. Muitas vezes a gente leva nas críticas, a gente erra, né? Mas as críticas, porque estamos também, claro. Porque nós estamos numa posição de gestão, a gente tem que tomar decisões, e às vezes nem todas as decisões são boas para todos, né? Ou podem afetar algumas pessoas a mais ou menos, né? E muitas vezes a gente erra nas decisões também. Então a gente tem que também saber reconhecer o erro, né? Para poder avançar e poder melhorar, né? Então, eu acho que ser humilde é o primeiro passo, né? Sim, poder voltar atrás. Então, é um caminho aí que a gente está trilhando e eu não tenho arrependimentos nenhum até agora, eu tenho seguido assim e vamos continuar seguindo aí. São mais 3 anos, mesmo, até julho de 2025 estarei como reitor ainda. E pode ser renovado? Quanto tempo? Não, pode são continuar? No máximo 2, uma reeleição apenas, né? Então já estou no meu 2º mandato, então vou completar 8 anos, né, em 2025, né? E então depois, né? A gente vai pensar talvez dar se tiver já tempos de aposentadoria e tal, a gente chegando para porque tem que chegar a hora. Eu estou 30 anos já na Astrogeo, então vou completar quase 35 quando estiver terminando o primeiro mandato, o 2º mandato. Pois é, vai ser isso é muito bom. É que tu tens essa maneira de participativa. Então, para ti vai ser muito difícil a aposentadoria. Ficar em casa, ter uma vida dessas, corrida, e outra, vai sentir falta desse contato dos professores, das queixas, dos elogios, das reivindicações, deste andar todo, dessa formatura, que aí para, assim, né? Não, com certeza temos que arranjar outra atividade. Outra atividade mais lenta. Para substituir. Mais lenta, não? Uma atividade mais lenta, mais tranquila. E lá nas escolas, eu falei aqui, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, claro, nós temos dos 14 campos, 12 são campos, 11 campos são campos recentes, que têm entre 10 e 5 anos, né? Muito recentes. Então, tem uma estrutura que ainda está em fase de implantação. E os campos mais antigos, como o campus Pelotas, o campus KVG e o campus Sapucaí do Sul, que tem uma história mais longa, o KVG, aliás, está completando 100 anos ano que vem. Né? 100 anos. 99 anos fez esse ano, né? E o campus Pelotas faz 80 anos no ano que vem. Né? Então, é um tempo, né? uma história de vida institucional muito longa e que, ao longo do tempo, conseguiu crescer muito. Então, o nosso a principal oferta hoje são os cursos técnicos de nível médio integrados, que nós chamamos. Ou seja, a pessoa faz o ensino médio e um curso técnico junto. A maioria das propostas são 4 anos, né, com um turno. Alguns cursos são turno manhã e tarde, principalmente os do KVG. Então, esse é o principal carro-chefe, vamos dizer assim, de oferta. A maior oferta está nesses cursos. Nós temos os cursos subsequentes também, que são cursos técnicos para aquelas pessoas que já têm o ensino médio completo e vão fazer só o técnico em 2 anos. Subsequente, né? Então, temos algumas ofertas. No caso, a pessoa já possui o ensino médio completo, né? Tem que estar completo. 2 anos e sai com técnico, exatamente.
Nós temos aí sim, os cursos de graduação, os cursos superiores, né? E nos cursos superiores nós temos aqui em Pelotas, por exemplo, na antiga Escola Técnica, hoje Campus Pelotas, né? Nós temos engenharia elétrica, engenharia química, cursos de tecnologia na área de saneamento ambiental, meio ambiente. Então, são a licenciatura em computação. No KVG também nós temos algumas licenciaturas, né, na área de física, química. Então, e temos alguns tecnólogos, né, vários, eu não vou lembrar de todos, porque são em torno de superiores, são em torno de 35 cursos em todos os seus cursos, né? Claro. E esses cursos superiores também têm alguns desses campos, nem todos, porque alguns ainda estão muito numa fase inicial. Começando, né? Depois, então, nós temos as pós-graduações, né, que são cursos de especialização, cursos de mestrado, e temos, aqui mestrado em Pelotas, nós temos no Campus Pelotas, na área de engenharia, na área de educação, e na área de engenharia química. E no KVG também temos um mestrado na área de ensino. E temos um doutorado em todos os 14 campos, que é aqui no Campus Pelotas, também na área de educação, né? Então, esses são os vários níveis que nós temos. Agora, nós oferecemos também muito fortemente a educação à distância. E aí, se nós colocarmos a educação à distância, nós estamos falando aí em torno de 40 polos, além desses 14 campos. São 40 cidades atendidas. Eu não sabia que existia educação à distância. Temos, bem forte. Tanto em todos esses níveis, cursos técnicos, e nível superior, e especialização também à distância. E muitos que a gente chama de curso FIC, que o FIC é uma sigla para formação inicial e continuada. São cursos de curta duração que a pessoa pode fazer, então, à distância, né? Agora mesmo nós estamos com um lote de cursos aberto, né, numa parceria com o Ministério do Turismo. São 30 mil vagas de cursos para áreas relacionadas ao turismo. Então, a pessoa pode se inscrever e fazer esses cursos gratuitamente à distância, né? E ainda falando um pouquinho mais nisso, nós temos uma plataforma que nós criamos, né, hoje no IFSU, chama-se Plataforma Mundi. Então, quem quiser pode acessar lá o site do ifsu.edu.br e acessar a Plataforma Mundi. Lá tem 35 cursos de curta duração, de 20, 40 horas, que a pessoa pode fazer sozinha, né, fazer todas as etapas e toda a proposta do curso, realizar um autoteste no sistema e fazer a certificação automaticamente. Né? Então, são 35 cursos que a pessoa pode estar fazendo no momento que quiser. Durante a pandemia, nós chegamos a ter 130 mil alunos de todo o Brasil nesses cursos EAD de curta duração. 130 mil, não é pouco, gente. Uma outra iniciativa legal também, não sei se estou falando demais aqui, tu me tranca, tá? A gente quer saber, por isso é o momento. Uma outra iniciativa também de curso FIC que nós fizemos é na área de idiomas. Então, nós oferecemos cursos de inglês e espanhol, uma edição a cada semestre. Nessa última edição, nós tivemos 30 mil inscritos, português e espanhol, e alunos de todos os estados do Brasil e de 24 países matriculados fazendo esses cursos, né? Também totalmente EAD, né? Então, assim, a instituição cresceu muito. A base, né, assim, foi aquela escola técnica, né, que foi crescendo, foi se transformando, agregado a tantas outras pessoas que foram se juntando, ou a próprio Campus KVG que se juntou, com toda a sua experiência também, e a gente conseguiu, então, chegar nesse ponto aí com muito trabalho de uma equipe sempre muito dedicada, né, para conseguir fazer tudo isso. Né? Agora, e muito mesmo, né? Sim, 130 mil, depois 30 mil inscritos, imagina. Se nós voltarmos a 2005, nós éramos 5 mil estudantes e em torno de 600 servidores. Né? Hoje, 20 mil estudantes e 1.700 servidores. Então, se cresceu muito e precisou muito trabalho para poder dar conta desse crescimento todo. Claro. Aí, né? Mas é um trabalho que realiza muita gente. Eu digo, pessoal, assim, é uma oportunidade de vida que eu tive de poder participar no período dessa expansão toda, né? E experiência, oportunidade ímpar de estar podendo estar à frente dessa instituição ao longo desses últimos 5 anos. Aí.
É, gente, viu? Não é brinquedo lá, né? Não é só ser reitor, não, a responsabilidade é muito ampla, né? Muito mesmo, de pesquisa, de conhecimento, de tratamento, de tudo. Sabe que eu gosto muito de, a gente falando de educação, eu gosto muito de literatura. Muito, eu gosto muito de ler, eu não sei. O que tu acha da literatura? Sim. Não, é um processo importante, né, para todos os nossos estudantes, porque faz parte, né, da própria formação integral que a gente busca trabalhar. Porque a literatura, ela traz, né, como se diz, um alívio para a alma, vamos dizer assim, um acalento para a alma, né? Principalmente no sentido da gente estar com tantas pressões ao longo da nossa vida, né, com todos os desafios que a gente tem no dia a dia, né? E a literatura, né, a cultura, já ampliando um pouco mais, né, ela traz, né, esse outro lado, né, que cuida, né, mais acalenta mais a alma, né? Então é algo importante demais. E a gente tem, então, nas nossas propostas, né, curriculares, né, sempre a disciplina, né, de literatura também, para passar isso também e poder fazer com que os nossos estudantes trabalhem, né, esse ponto tão importante. E ele também ajuda na própria interpretação, né? Algo tão importante na vida das pessoas, né, da gente poder saber ler e interpretar, entender o que o autor está querendo dizer num verso, num poema. Processo, né? É isso que a gente tem que instigar, né? E já entra a poesia e tudo vira uma arte. Por isso que eu vou chamar um quadro agora muito especial com Jefferson Dickman, que é sobre literatura, poesia e artes. Ele é lá da cidade de São Lourenço. Olá, Pelotas. Olá, São Lourenço do Sul. Olá, Zona Sul. Aqui, Jefferson Dickman, na coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu querido amigo Astrogildo Pinto. Estamos aqui vivendo uns dias de verão antecipado. Parece que já estamos na época de praia, mas ainda não. Só que o verão está se antecipando. Mas nós estamos sempre acompanhando o que de novidade, o que de novo acontece dentro da literatura, da poesia e dos eventos culturais. Eu tive a alegria de, nesses últimos dias, receber, direto do Rio de Janeiro, o livro O Biscoito Molhado, do meu primo Roberto Dickman, em parceria com Sérgio Fortes. Então, esse livro foi lançado lá no Rio de Janeiro, no último dia 24 de outubro, e é um livro muito divertido, com várias crônicas, e realmente é uma honra o meu primo ter me mandado aqui. Eu já iniciei essa leitura. Para quem não conhece, o Roberto Dickman é pai da atriz Carolina Dickman, da Globo, meu primo. Muito obrigado, Roberto. Assim que eu termine a leitura, eu vou te fazer uma explanação. Nesse sábado, dia 29 de outubro, nós estivemos aí em Pelotas, na abertura oficial da 48ª Feira do Livro de Pelotas. Estivemos ali acompanhando a cerimônia oficial de abertura, juntamente com a prefeita Paula Mascarenhas, com o vice-prefeito Idemar Bars, e acompanhando o nosso querido amigo Jorge Braga, escritor Jorge Braga, nosso confrade na Academia Sul Brasileira de Letras, que é o patrono da Feira do Livro deste ano. Então, uma cerimônia muito bonita, com a participação de várias autoridades, muitos convidados e a presença da Orquestra Sinfônica de Estudantes das Escolas Públicas de Pelotas. Realmente um evento muito bonito. Nós lá estivemos prestigiando a abertura, então, da 48ª Feira do Livro de Pelotas. Na mesma noite desse sábado, dia 29 de outubro, nós estivemos lá na Sociedade Italiana de Pelotas, prestigiando a festa dos 35 anos do CLIP, Centro Literário Pelotense, uma entidade
literária que tem história já na cidade de Pelotas e que é brilhantemente presidido pela doutora Marísia Vieira, a nossa amiga, que também é a nossa confreira aqui na AIU, em São Lourenço do Sul. Eu tive a honra de, nessa noite, ser condecorado com a medalha em homenagem aos 35 anos do CLIP. Então, entre os presentes lá, eu tive a honra de ser uma das pessoas condecoradas com essa medalha tão bonita e tão importante para nós que lidamos dia a dia com a literatura. Muito obrigado, a presidente doutora Marísia, muito obrigado por tamanha honraria. Muito obrigado. Na mesma noite de aniversário do Centro Literário Pelotense, nós tivemos o lançamento da coletânea número 29 do CLIP. Então, a coletânea número 29, que traz textos em forma de poesia, de contos, de crônicas, de todos os associados do Centro Literário Pelotense e de alguns convidados. Então, realmente, trata-se de um livro muito bonito, organizado pela clipiana Vilma Ávila Viana. Aqui está a coletânea número 29 do CLIP. Como vocês podem perceber, sempre atividades culturais em São Lourenço, em Pelotas e na nossa Zona Sul inteira. Nós estamos sempre às voltas com abertura de feira, com lançamento de livros e com festividades muito importantes para nós que fazemos parte dessa legião de escritores e de poetas da região sul. Então, da coletânea 29 do CLIP, eu vou ler a vocês um texto da nossa presidente, doutora Marísia Vieira. Silêncio. Faz-se um grande silêncio nessa hora. Só a voz do vento no arvoredo chama a atenção pelo suave murmúrio que a dança das folhagens em ritmo lento embalam-se no ar. Essa é a voz do silêncio. Também da doutora Marísia, estar em paz. Fui incumbida de aqui tudo escrever. É uma árdua tarefa que me dás. Não sei o que a inspiração possa prever. Só sei confessar que estou em paz. E, se a paz povoa o pensamento, enquanto a chuva cai lá fora, vou desfiando o puro sentimento, na esperança de poetar agora. Se eu pudesse escrever um dia somente sobre paz, amor e alegria, por certo eu morreria feliz. Mas o anjo da lira e da poesia afasta-se de mim, talvez por ironia, impedindo de eu fazer o que bem quis. Estar em paz, da doutora Marísia Vieira, da coletânea número 29 do Centro Literário Pelotense. Meus amigos, eu ergo um brinde a vocês, novamente, com a promessa de estar na semana que vem, novamente nesse horário, com a coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu amigo Astrogildo Pinto. Um brinde a vocês todos. Que nós possamos ter uma semana alegre, produtiva, cheia de paz, saúde, alegrias e muita poesia. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Até lá! É isso aí, meu amigo, que maravilha, que espetáculo, né? O que ele traz, o que ele anda, o que ele viaja sobre literatura, poesia, e sempre ganhando prêmios. Este foi aqui, no CLIP, né? Centro Literário Pelotense. Ele ganha muitos prêmios também no exterior, através da literatura, através da arte, através desse... E ele grava todo aquele visual ali no pátio da casa dele em São Lourenço, com um arvoredo, pássaros cantando, e também grava muitas coisas também na sua casa, seu apartamento lá em Curitiba.
E ele é o primo da grande atriz global, Carolina Dickman. Viu que chique? Muito legal, né? Legal, né? Parabéns. E em breve ele estará no Rio de Janeiro e fazendo essa entrevista com a prima, a Carolina Dickman, com esse tem um bom relacionamento, para o nosso programa aqui. Mas falando de tudo, gente, obrigado, Jeff, até semana que vem, se Deus quiser. Falando de tudo um pouco, a gente às vezes fala daqueles momentos mais precisos da vida da gente. Tem uma hora que chega, a gente precisa, né, de saúde, precisa consultar, ou algo mais forte que possa acontecer na vida de vocês. Por isso que agora eu vou mostrar para vocês o que nós temos da Angelus Pax. Que Angelus Pax tem e vai mostrar de bom para aqueles momentos mais precisos na nossa vida. O crematório Angelus já é uma realidade para a Zona Sul. Primeiro e único na região. O empreendimento está em funcionamento na Avenida Eliseu Maciel, 3003, no Capão do Leão. Dotado com os melhores equipamentos importados, o crematório Angelus é a garantia de uma opção consciente, ecologicamente correta e com custos reduzidos para a família no momento de despedida do ente querido. Angelus Pax. Respeito e dignidade ao alcance de todos. Verdade, é importantíssimo, né? Por isso que vai um abraço ao nosso grande amigo e gerente lá, Alfredo Miller. Agora a gente vai puxar nossos comerciais, que são rapidinhos, né? E a gente volta com muito mais aqui. Nós queremos saber muito mais aqui do reitor, mas muito mais. Nós temos tantas perguntas que nós vamos sortear agora, e nós vamos fazer aquele bate-bola maravilhoso aqui, certo? Baronesa Planejados Italínia. Pensou em móveis planejados? Vá ao lugar certo. A única fábrica com financeira própria, com parcelamento em até 24 vezes. Baronesa Planejados Italínia. Agora em 2 endereços, com nova loja no Fragata. Janice Antunes, Escritório de Contabilidade, JC. Localizado na Rua Padre Anchieta, 2138, no centro de Pelotas. Telefone 3229-2791. Trabalhamos com registro de firmas, escrituras contábeis, escrituras fiscais, declaração de imposto de renda e demais serviços na área contábil. Mas sabe que é muito bom estar te recebendo aqui no nosso programa, nos informando tudo sobre o IFSU, né, passando tudo que de bom para esses jovens, para não tão jovens também, porque o IFSU não tem idade lá, não tem idade lá, acho que tem estudo mesmo, né? Isso aí. Muitas oportunidades de poder, né, estudar. Falando uma outra oportunidade que eu me esqueci de comentar. Sim. É o ProEja, né, que é um curso técnico para que as pessoas que estão há muito tempo afastadas da sala de aula, né, educação para jovens e adultos, né. Então nós temos algumas turmas também que trabalham com esse público, né, de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no seu período normal. Que interessante isso. Isso é muito interessante. Nós temos um curso técnico, né, de construção civil aqui no Campus Pelotas, né? E a gente está trabalhando com uma parceria com a prefeitura também, com cursos que a gente chama de Projafix, são cursos de menor duração, né, e que estão acontecendo em algumas escolas aí da cidade, né? Então, que habilitam. Habilitam para algumas carreiras, né, algumas áreas, né? Então a gente tem também um trabalho bom assim com prefeituras. Olha que interessante, né? A gente está sempre buscando, né, tendo o nosso alcance de poder trazer mais e mais oportunidades para as pessoas, né, para a sociedade, poder buscar, como disse, né, buscar a educação como forma de transformação de vida, né? E como dizia nosso mestre Paulo Freire, né, a partir da transformação de vida pessoal de cada um, através da educação, poder depois disso, sim, contribuir para a transformação da sociedade tão necessária que a gente está vivendo nos dias de hoje.
Verdade, viu, gente? É importantíssimo. Então, não, faz muito tempo que eu não estudo. Procura lá o IFSU, que você vai se encaixar, você vai lá, você conversa, que com certeza você vai estudar e vai se habilitar em alguma área, ou vai ter um conhecimento específico sobre a área que você desejar. É isso aí que acontece. Tá bom, agora nós vamos fazer umas perguntas aqui. Eu vou sortear as perguntas, né, gente? Olha aqui, eu vou fazer um sorteio, eu vou colocar no bolso, vou tirar as fichinhas, né? E aqui tem, então, gente, vou dar um jeito aqui, né? Vou tirar um aqui. Pode falar. Não, vou dizer para o pessoal que não está previsto, assim, as perguntas não foram combinadas, né? Não, então, não, surpresa, né? Não estava combinado, tudo surpresa, nos encontramos agora aqui. E essa, veio uma pergunta aqui. Economia. O que tu acha da economia? Então, eu acredito que hoje o Brasil vive, né, dilemas, né? A gente está passando por um período eleitoral agora recentemente com duas propostas, né, de certa forma antagônicas, né? Sim. E a economia sempre é um ponto central nessa questão, né? Que economia queremos para o Brasil? Isso. Né? Então é essa a grande questão. E eu entendo, né, que a economia ela tem que trabalhar a serviço da sua nação e não a serviço das grandes corporações financeiras mundiais. Quando eu falo isso, né, eu quero trazer em tela, né, que temos que cuidar do nosso povo. A economia não pode ficar gerando lucros estratosféricos para essas corporações que só visam o lucro e não visam o social. Vamos dar um exemplo bem prático. Assim. Agora, durante a pandemia, aliás, há muitos anos atrás, mas vamos pegar a pandemia aqui, a economia foi água abaixo, né, em todos os setores. Só um setor não foi. Qual foi o setor? Financeiro. E os bancos continuaram tendo lucros estratosféricos ao longo da pandemia, no Brasil, estou falando. Realmente. Então, o que está faltando aí? E aí não é uma crítica ao governo atual, aos governos anteriores, mas tem que se pensar na nação. E, então, se nós temos um setor da economia que continua dando bilhões de lucros a cada trimestre, não é anual, tem alguma coisa errada. Né? Então, tendo que atacar isso, uma coisa que eu sempre falo, sempre não, mas falava até bastante, agora deu uma parada, era a questão dos juros da dívida interna, pastor Gildo. Eu não sou economista, tá? Sim. Mas a gente percebe e vê algumas coisas. O Brasil hoje tem 48% do seu orçamento anual, no orçamento da União Federal, para pagamento de juros da dívida interna. Ou seja, 48% é quase metade do que a nação gera para pagar juros da dívida interna. E aí nós nunca conseguimos abater essa dívida, continuar só crescendo. Tem coisa errada nisso aí. Não pode. Tá? E aí a sociedade, a nação fica sofrendo com serviços muitas vezes não à altura, né? Não daquilo que necessita na saúde, na educação, na segurança, porque a gente tem que estar pagando esses juros estratosféricos que sequer se tem condições de dizer que existam efetivamente. Eu quero dizer que é necessária uma auditoria nesses empréstimos, e não dá para entender como se paga 48% do PIB da nação, daquilo que o governo federal arrecada para juros e nunca se abate, só fica crescendo. Então, eu já defendi um tempo atrás. Né? Então, assim, um ponto que tem que ser revisto. E a nação tem, e nossos representantes no Congresso e os nossos governos executivos têm que olhar para esse lado aí. Não é possível mais a gente continuar seguindo nessa trilha, né? E a gente vendo que a maioria do povo sofre com isso, enquanto que essa parte, e eu não estou dizendo aqui, não, vamos estatizar banco, não maneira nenhuma. Sim, claro. Eu acho que tem que haver essa liberdade, mas temos que também esse segmento tem que fazer a sua contribuição maior para a nação, poder combater toda a miséria e toda a dificuldade que milhões e milhões de brasileiros vivem.
Então é isso que eu acho que entendo, né, que tem que ser trabalhado e tem que ser atacado na nossa economia. Então vamos mais uma pergunta, gente, eu não vou olhar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou tirar mais um do meio, mas muito bem, concordo contigo, tem que existir um eixo de equilíbrio, isso aí, porque senão nunca vamos chegar ao fim do túnel. A palavra é religião. Então, eu sou católico, né, e eu tenho assim uma atuação, já tive uma atuação mais forte, né, na participação de movimentos, frequentava, né, mais, assim. MFC, contribuí muito aqui na catedral, eu trabalhei com cursinhos de batismo, já fui coordenador de uma comunidade da São Vicente de Paulo, aqui, né, aqui pertinho, e hoje participo da comunidade Bom Pastor e todas as semanas procuro ir, né, quando estou em Pelotas, né, na nossa missa, né, semanal. Acho importante demais para mim, no sentido de estar sempre me reforçando em Deus, né, para enfrentar os meus desafios. Eu sou muito de entregar minha vida nas mãos de Deus. Também procuro falar isso, muitas das minhas falas por aí. Sim. Mas eu não fico esperando, né? Eu ajudo Deus para que as coisas deem certo, sim, também. Né? Então, tem muito pedindo, né? Exatamente, mas eu acho que é importante a gente fazer a nossa relação com Deus, a gente poder agradecer, de poder pedir também, né? E eu acho que essa relação me fortalece e me ajuda a ir em frente sempre, né? Então eu acho importante, né, demais. Respeito a todos que... Isso é uma coisa que é importante também a gente destacar, não tem a ver com religião, mas tem a ver com a forma como a gente entende a sociedade. A nossa sociedade é diversa. Nosso governador eleito falou em diversa ontem, que ele foi... Isso, diversa. E eu entendo também que a nossa sociedade é composta da diversidade. E nós temos que aceitar essa diversidade. E dentro dessa diversidade tem o livre arbítrio de escolher, sim, a sua religião, até de não ter religião também, né? Nós temos que respeitar. Né? Eu posso ter a minha, posso defender a minha religião, mas eu não vou nunca e não devo nunca obrigar as pessoas a seguir esse caminho ou aquele caminho, né? O respeito, eu acho que é o ponto ali de tudo, né? Perfeito. O respeito e o exemplo, né? Se eu acredito que Deus pediu para que a gente possa ajudar o próximo, que a gente possa, né, colaborar com as pessoas que precisam, eu tenho que tentar fazer isso. Bom, eu não sou perfeito, eu erro também, tal, claro, né? Mas essa é uma linha que eu tenho, né? E talvez um tanto da minha forma de ser como gestor hoje, eu devo também a essa minha crença de entender que temos que estar sempre à disposição do próximo. Bom, gente, vamos mais uma palavrinha aqui, deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Olha, se colaram, deixa eu ver. Colaram. Eleições 2022. Eleição 2022. Qual a tua opinião? Bom, ele sorriu, gente, ele sorriu. Vamos ver a resposta. Agora tu me deixou gaguejando aqui, né? Não, eu ao longo desses... nível de governo federal, tá? Depois a gente pode falar sobre o governo estadual. Ao longo desses 4 anos, quase 4 anos do atual governo, a minha instituição, a educação federal em si, ela foi, sim, muito atacada e teve, né, alguns ministros que foram abertamente contra aquilo que nós entendemos como uma educação que liberta as pessoas do ponto de vista de pensar. É isso que nós defendemos. Muitas Sim. vezes, quando a gente faz esse tipo de defesa, muitos entendem isso como algo ideológico, né? Quando, na verdade, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é de poder dar espaço de liberdade de pensar para as pessoas. E o que é chegar nesse ponto? É tu poderes analisar todos os fatos que cercam uma determinada situação, analisar esses fatos e poder gerar uma conclusão e uma decisão e uma posição. É isso que a gente quer na educação, que ela seja libertadora do ponto de vista do pensar. E não seja uma forma de dizer, olha, tu tem que seguir por esse caminho, ou de esquerda ou de direita, né? É isso que a gente acredita. Agora, voltando nas eleições, então esse governo atual, ele não foi bom para as instituições de ensino federais.
A gente entende que faltou política, os ministros que estiveram não contribuíram com essa política, e a gente foi crítico. Eu lancei diversas notas ao longo, notas de repúdio, né, contra diversas situações que o atual governo, através do Ministério da Educação, emitiu, agora recentemente, né, com cortes orçamentários. E aí vem uma questão, né, que não perpassa só para esse governo, mas quase que por todos, são escolhas de nação. Então, quando tu resolve cortar na educação e na saúde para deixar no orçamento secreto, tu está mostrando qual é o teu objetivo, qual é o teu foco dentro do governo, né? E não posso concordar com isso, né? Por isso, então, eu vejo que a vitória do Lula, nesse sentido, foi merecedor, porque ele traz uma outra proposta, né? Diferente da que está atual, mas, enfim, que eu sei e entendo e respeito também que temos milhões de pessoas que não entendiam dessa forma. Mas o fato é que houve uma eleição, o resultado foi dado ontem, e a nação tem que respeitar, né, um processo democrático, assim como se respeita todas as eleições de governador que houveram, de deputados federais, de senadores que houveram recentemente. E para o governo do Estado, né, eu não tenho como não dizer que a gente teve também torcendo aí pelo Eduardo, né, nosso conterrâneo, né, que felizmente ganhou, e eu acho que trouxe uma proposta, e acho que também ele procurou fazer um bom trabalho com todas as dificuldades que a gente sabe que o governo do Estado sempre teve, né, e, enfim, temos aí novamente o Eduardo para mais 4 anos. Essa com tua todo opinião o sobre gás, eleições. né? É isso aí. Bom, vamos ver mais uma aqui, vai dar tempo? Dá tempo ainda. Concursos. Então, o Instituto, qualquer entrada, né, para efetivo, né, através de concursos públicos, né, para cargos técnicos, administrativos e docentes, né. O último grande concurso que a gente fez foi na época da pandemia, que a gente lançou, foram 37 vagas de concurso. A gente concluiu esse ano, porque aí teve a pandemia, a gente teve que adiar e tal, enfim, concluímos esse ano. Já estamos preparando um novo concurso para o ano que vem, e aí nesse não vai ser só para docente, nós vamos ter alguns cargos técnicos administrativos também. A gente acredita que vai ser um grande concurso, né, nas duas áreas, deverá ser em torno de quase, de novo, 25 vagas para docente, mais umas 20 para técnico administrativo. Concurso para agora, a gente está trabalhando para lançar esse concurso entre janeiro e fevereiro do ano que vem, né? Pertinho agora. A ideia é porque recente. Que vagas são essas? Não são vagas novas. Nós, desde 2016 não recebemos vagas novas, tanto de docente quanto de técnico administrativo, certo? Do governo federal, quero dizer. Né? Essas vagas que a gente tem concursado atualmente são aposentadorias ou exonerações, que tem muitos colegas nossos que passam em outros concursos e, né, enfim, fazem outro caminho, e essas vagas ficam à disposição da instituição e a gente pode concursar. Então, acredito que entre janeiro e fevereiro a gente deve estar lançando na rua esses 2 concursos, dessa vez para técnicos administrativos e para docentes em várias áreas, e também em praticamente todos os campos, né, nos 14 campos, não é só para Pelotas. A gente começa a estudar, né? Começa a estudar, se preparar. O último concurso, um cargo que é bastante procurado, né, o assistente de administração, é um cargo que exige apenas o ensino médio, técnico administrativo, né? Então, no último concurso, nós tivemos em torno de 7 mil candidatos, né, para essas vagas. Imagina. Né? Então, a gente tem que estudar, que tem que estar afiado, não pode brincar. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nós temos 3 minutos, devemos ter 2 minutos, então eu quero que resuma para mim a palavra preconceito. Puxa vida, eu tenho uma fala nas minhas formaturas que diz o seguinte, o sargento, que eu falo assim, não é em todas, mas uma das falas que eu digo é que nós temos que respeitar o ser humano. E respeitar o ser humano é se despir de todos os preconceitos. De raça, de religião, de gênero, de status social, não interessa. E aí tu tem que ver a pessoa como ela é, uma pessoa normal. E é isso que nós temos que ver. E se despir, então, desses preconceitos. Simples, né? É bem simples. Colocar bem simples. Só temos que botar isso no nosso dia a dia. No coração também, né? E entender. Falar de uma maneira bem simples. Então, por isso que eu falo que, e para mim, eu faço isso no meu dia a dia, não ter esses preconceitos. Né? Às vezes a pessoa chega e fala, fulano, isso, aquilo. Não, peraí, tu estava criando um preconceito dela e tal. Verdade. Às vezes a pessoa
tem uma tradição de fazer coisas daquela forma, vamos tentar mudar isso. E então enxergar as pessoas assim, sem preconceito, enxergar as pessoas como elas são, pessoas, né? Isso é um trabalho que a gente faz ao longo da vida da gente, né? E é o que a gente procura, né, colocar isso para. Eu falo muito essas falas nas formaturas porque eu entendo que é um momento importante, a saída do estudante, tá lá. Às vezes eu vou ao Guarani com 1.500 pessoas assistindo, né? É um momento da gente também deixar um recado, poder deixar uma mensagem, né, para essas pessoas, né? Então, que é muito importante. Que bom. Bom mesmo, foi um prazer te receber aqui no nosso programa, foi ótimo, esse esclarecimento. Com certeza deverá voltar tantas outras vezes, porque temos muito a falar do IFSU, falar de vida, falar de tantas coisas que... Algumas coisinhas ficaram aqui, né, gente? Duas que não deu... Não dá para sortear mais uns ainda. Era sobre o país, que ele já falou algumas coisas, né, quando foi a eleição, e a outra seria o futuro. Mas aí vai ficar para uma próxima vez. Então, obrigado mais uma vez. Sr. eu que agradeço aí de estar aqui no teu programa, de Frente com o Astro, né? E a gente fica feliz de poder estar aqui conversando um pouco da minha vida, bastante da instituição que eu represento, né? E a gente fica à disposição e deixa um abraço aí para ti, um abraço para todos e todas que estão nos assistindo nesse momento aí. Obrigado, gente. Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.